Oi pessoal, Daniel aqui e hoje para variar um pouquinho eu resolvi falar sobre um videogame, que é uma franquia de jogos que eu gosto bastante e eu joguei a maioria deles, é os Resident Evil. E é legal porque tem os jogos bons, os jogos mais ou menos e os jogos ruins nessa franquia. A gente pode falar dos bons, dos maus e dos feios. Tem o Resident Evil 1, 2 e 3, seus respectivos remakes. Tem o 4, 5, 6, 7, tem o Code Veronica, tem o Zero, tem o Operation Raccoon City, tem os Revelation. Então vai dar pauta para muito vídeo. Então vamos falar sobre o primeiro jogo da franquia que começou lá na época do PlayStation 1. Então, um cara chamado Fujiwara teve a ideia de fazer um remake de um jogo antigo dele, que era o Sweet Home, que por sua vez era um jogo baseado em um filme do Kiyoshi Kurosawa, também de mesmo nome, né? Sweet Home. Aqui eu abro um parêntese para falar do Kiyoshi. Esse filme Sweet Home eu achei no YouTube, vou deixar aqui na descrição. Mas não é um dos melhores filmes dele. É interessante você ver que tem uns cenários parecidos com Resident Evil e tal. É bom pra você que gosta da franquia e quer ver onde começou. Mas não é um dos melhores filmes deles. Mas esse Kyoshi, ele tem filmes que beiram obras-primas ou são obras-primas mesmo. Para você que não conhece o Kiyoshi Kurosawa, não confundir com Akira Kurosawa, ele só tem o nome de relação, né? Mas eles não são parentes. Então eu recomendo esses três filmes: Pulse, ou Cairo para os íntimos, Cure e Creep. Então, como eu estava falando, esse cara, o Fujiwara, ele chamou o Shinji Mikami para fazer esse novo projeto, né, do remake de Sweet Home. Ele ficou um pouco relutante porque ele dizia que ele era muito assustado, né? A Fujiwara falou: "É por isso mesmo que eu quero você para fazer esse jogo." Isso é uma curiosidade, muita gente faz jogo de terror, ou até que faz filme de terror, o livro. Eles são assustados pra caramba. Eu gosto de terror e é por eu ser medroso pra caramba que eu gosto, porque se eu não sentisse medo nenhum, qual era a graça que ia ter? Então, por eles sentirem medo, aí eles podem elaborar esse medo e colocar no produto deles. E ali no desenvolvimento, o conceito do jogo foi mudado e eles fizeram uma nova história, não ia ser mais um remake do Sweet Home, e eles passaram a chamar esse jogo de Biohazard. Ou Biohazardo, que é como eles pronunciam. Agora o jogo seria sobre um grupo de policiais que enfrentariam zumbis e uma horda de monstros dentro dessa mansão. Um conceito claramente inspirado nos filmes do George Romero, especialmente O Noite dos Mortos-Vivos. Inclusive, Jorge Romero quase dirigiu o primeiro filme de Resident Evil. Ele tinha até mesmo um roteiro pronto que ele mesmo escreveu. E ele seguiria mais fielmente a história do jogo, ao contrário dos filmes que a gente tem, né? Vou deixar o link do roteiro aqui na descrição. Então, quando o jogo estava para sair nos Estados Unidos, eles decidiram mudar o nome. Porque já tinha um jogo para computador chamado Biohazard e também por causa da banda Biohazard. Eles podiam simplesmente ignorar e lançar o jogo com esse nome, né? O nome Biohazard tem muito mais a ver com a série, que é sobre esse grupo de policiais e militares que lutam contra armas biológicas, né? O nome Resident Evil, Mal Resident, só faz sentido no Resident Evil 1, porque depois as ameaças biológicas foram ficando cada vez mais globais, né? Então não é mais Resident. Exceto no Resident Evil 7, mas ainda vamos chegar lá. Então o jogo saiu e foi um sucesso gigante na época, lá em 1996. Então o jogo em si, que eu considero uma obra-prima, sério mesmo, pra época, né? Hoje em dia talvez seja um pouco datado, mas eu ainda gosto bastante. Então a gente começa com essa abertura super legal, aí ali. E depois você tem que escolher seu personagem. Ou você escolhe Chris Redfield ou Jill Valentine. Tem diferenças importantíssimas no gameplay dos dois. Podemos considerar Jill como o modo fácil do jogo,
Quando você escolhe Jill, você tem mais espaço no armazenamento, você tem a lockpick, você pode abrir gavetas para achar mais itens mais facilmente. Entretanto, escolhendo a Jill, você tem uma coisa negativa, que é a vida dela, que é menor que a de Chris. Ela recebe menos dano para morrer. 2, 3 mordidas já foi. Já o Chris, boatos, que ele recebe mais dano. Mas para ser sincero, com o Chris não é muito diferente não. Se Jill recebe 3 mordidas para morrer, ele recebe 4. Então, não tem tanta diferença assim. Este jovem aqui é Chris Redfield, antes dele poder socar pedras por aí. Ele tem apenas 6 espaços de armazenamento, enquanto o Jill tem 8, que também não é um número muito grande, mas 6 é muito pequeno, você tem que ficar indo e voltando para guardar as coisas, sabe? Ele tem que achar umas chaves específicas para abrir gavetas e armários. Quanto a Jill, que é a mestre do lockpick, ela já pode ir abrindo tudo que ela achar. E aí, quando você começa o jogo, você tem essa cutscene em live action maravilhosa, em que você vai ter alguns momentos de atuação sublimes. Muito bom, dá um Oscar para eles. E aí você tem essa frase que cunhou o termo Survival Horror. Welcome to the world of Survival Horror. Né? Bem-vindo ao mundo de horror e sobrevivência, que é o gênero que Resident Evil meio que começou. Na verdade, dizem que Alone in the Dark, que foi o primeiro jogo, mas pouca gente jogou Alone in the Dark, então no coração das pessoas Resident Evil é o começo do gênero. Depois tiveram jogos como Fatal Frame, Alone in the Dark e alguns mais recentes como Outlast, Layers of Fear e tal. Eu gosto de todos, mas o meu favorito dessas franquias todas é Silent Hill. Então, se você não conhece a história de Resident Evil, você é um policial, o Chris ou a Jill, né? Que é da força de elite da equipe da polícia de Raccoon City, que é os STARS. Eles foram enviados para investigar esses acontecimentos horrorosos que estavam acontecendo nos arredores da floresta Arklay. E tinham relatos que haviam pessoas cometendo canibalismo ali naquela região. Eles foram investigar quando eles foram perseguidos por esses cachorros monstruosos, né? E fugindo, eles acabaram achando essa mansão e entraram lá. Essa mansão que inclusive é fortemente inspirada no Hotel Overlook do filme O Iluminado. E essa mansão está inundada de segredos que você, o jogador, vai revelando e descobrindo. O controle de movimentos é em estilo tanque. Ou seja, você tem que virar seu personagem primeiro para depois você conseguir andar para frente, entendeu? Que hoje em dia nos jogos eles não usam muito mais o sistema de tanque, né? Que eu vejo muita gente falando, não consigo jogar Resident Evil 4 mais porque o controle é esquisito. Até o Resident Evil 5 ainda era controle de tanque. E os jogos já tinham parado de fazer esse controle de tanque faz um tempo, então foi um elemento de crítica, né, na época. A mira é bem simples, você aperta e ele mira para frente. Se você conseguir posicionar bem o personagem, ele já vai direto apontando para o monstro que está na sua frente. Você pode também apertar para cima e para baixo, caso o seu inimigo seja muito alto, né, tipo uma cobra, ou sei lá, ele esteja no alto, ou se ele estiver no chão, você aperta para baixo para atirar nele. E é isso os movimentos que você pode fazer com a mira nesse jogo. E tem um zumbi que é uma esponja de tiro. Você atira, atira, atira e o bicho não morre.
tem que ficar ligado nisso. Só que uma dica importante para quem for jogar Resident Evil hoje em dia, que é bem difícil as pessoas voltarem pro primeirão desse jeito, só se você for um fanático pro jogo antigo igual eu. Você não pode ficar gastando bala como se você estivesse jogando Resident Evil 4, que a bala nunca acaba. Porque aqui no Resident Evil 1, meu amigo, se você ficar usando a bala toda hora, vai acabar. E lá na frente você vai ter problema com isso. Escuta o que eu tô te dizendo, que já aconteceu muitas vezes comigo de eu não ter mais munição, aí eu fiquei ferrado. É bom você treinar, aprender a desviar de zumbis. Tem alguns zumbis que você não precisa matar, tipo, tem perto de uma escadaria que ele só dá vômito, né? E o vômito dele não tira muito dano. Aí você pode deixar ele vivo. Só que você tem que saber, né, qual zumbi você deixa vivo. Tipo, se ele for muito fácil, se estiver num corredor bem largo, você deixa vivo, pra você não ter que gastar bala nele. Agora, se for num corredor muito estreito, até deixa tu matar. Aí, só pra eu fazer um desabafo, mais outro parênteses que eu tô abrindo. Eu, pessoalmente, não sou muito fã do monstro zumbi em si, não é o meu monstro favorito. Eu gosto do tipo de história que você pode contar, né, com esses monstros zumbis, né? Que geralmente é sobre sobrevivência, as relações humanas, como é que elas ficam dentro desse cenário pós-apocalíptico, que qualquer um pode virar zumbi, se eles se unem, se eles se separam, como é que fica. Que tem alguns filmes e jogos que fazem isso bem, né? Tipo, os próprios filmes do Jorge Romero, né? Dos mortos-vivos. E também a série do Walking Dead, quando ela faz isso bem. E o jogo The Last of Us, que o zumbi ele é bem besta, né? Ele sabe que ele é muito besta. Ufa, pronto, tirei isso do caminho. Agora vamos voltar a falar do jogo. O jogo é no sistema leva e traz, ou seja, você vai pegar muito item, aí você vai trazer para um lugar para destrancar as portas, você vai ficar procurando item pelo cenário, explorando. Que essa é uma das principais coisas que o jogo faz muito bem, que é quando você vai abrir uma porta, aí tem aquela animação da porta, né? Que aí você não sabe o que você vai ter depois que você passar por ela. E isso é o que dá a sensação de terror no jogo, esse mistério do que tem por trás dessa porta, algum monstro, o que eu não sei. Você vai administrar esses itens em salas seguras, que é quando você tem esses baús, e aí você pode armazenar ou tirar deles o que você quiser levar, né? E você pode salvar também nessas salas, geralmente tem uma typewriter, né, que é onde você salva. Na primeira metade é bem tranquilo, você só vai lutar contra zumbis, que eles são fáceis de desviar e não tiram muito dano. Mas aí na segunda metade do jogo, meu Deus do céu, Resident Evil 1 é talvez o jogo mais difícil da franquia, sério mesmo. Porque depois você vai encontrar esses bichos, os Hunters, e se você tiver muito fraquinho, eles te matam com um golpe só. Tipo, você tá no caution amarelo, eles te dão um pulo, arrancam sua cabeça. E concernente aos zumbis, se você tiver uma shotgun, é uma beleza. É só você apontar a shotgun pra cabeça deles, aí você explode a cabeça deles. É bem legal, bem terapêutico fazer isso. Na campanha de Chris e Jill tem a diferença que eles têm dois personagens que vão ajudando eles durante a campanha. Se você escolher o Chris, você vai ser ajudado por Rebecca Chambers, que é ela tem a especialidade de ser uma médica da unidade do Bravo Team, do Stars. E se você escolheu a Jill, quem vai te ajudar é o Barry Burton, que é esse cara que ele é mais veterano, ele é mais durão e também é mais tiozão. Ele tem umas falas maravilhosas. Artisticamente o jogo estava muito bonito para sua época. Os gráficos com essas fotos em estilo que eles usaram deixaram o ambiente bem detalhado e bem conciso, né? Juntando elementos 3D com 2D. Uma curiosidade é que já no Resident Evil 1 eles estavam querendo usar
a câmera em primeira pessoa, só que essa tecnologia da câmera em primeira pessoa ainda não estava perfeita no PlayStation 1. Eles decidiram depois que, usando essa tecnologia da foto, eles iam ter mais detalhamento. E a câmera é fixa, que pode ser, né, considerado uma limitação do jogo, mas na verdade acrescenta muito atenção, porque você não sabe o que vai ter, né, o que você vai encarar quando a câmera mudar de posição. Lembrando que esse é um dos primeiros jogos do Play 1, eles tinham lançado só um ano antes, e também é um dos mais icônicos, né. E a história é interessante, tem esse mistério, você descobre que tem um traidor entre vocês, aí você fica, né, se perguntando quem seria esse traidor, que diabos aconteceu nessa mansão, quem é o responsável por tudo isso. Aí você descobre, né, que foi um acidente meio que provocado intencionalmente, que era um teste do T-Virus, né? O T-Vírus, que ficou bem icônico. Aí foram soltando T-Vírus, soltaram os Hunters, soltaram os Cerberus, né? Que são os cachorros zumbis. Soltaram essas aranhas gigantes, soltaram a cobra gigante, soltaram, soltaram tudo, soltaram o tirante, né? Que é o que você enfrenta no final, o chefão. Então é uma mansão bem recheadinha de bicho, né? Que eles chamam de armas biológicas. E o traidor era o líder dos Stars, Albert Wesker, que é o vilão mais icônico da série inteira, com aquele óculos escuro e o cabelinho dele loiro pra trás. Que esse tempo todo tava trabalhando junto com a Umbrella, né? E fazendo seus próprios esquemas em benefício próprio, usando os membros dos Stars para ajudar ele a sobreviver e conseguir lá o seu objetivo, que a gente vai descobrir nos próximos jogos um pouco mais sobre isso, né? A trilha sonora do jogo é magistral, assim, e ajuda a criar a atmosfera do jogo, aquela atmosfera pesada dos Resident Evil. Eles queriam fazer, né, uma homenagem aos filmes B de terror, e nesse sentido eles foram muito bem sucedidos. E é essa combinação de personagens icônicos, história, ambientação, o design geral do jogo que gerou esse sucesso imenso que foi Resident Evil. Que tá aí há 24 anos ainda tendo o jogo, já vai lançar o 8, né? E você pode ter duas certezas na vida, a da morte e que vai ter mais jogos de Resident Evil, são as suas certezas da vida. E o legado de Resident Evil foi além da própria série, que é bacana, né? Inspirou várias outras franquias que eu já falei, né? Silent Hill, Fatal Frame, etc. Poucos jogos podem se gabar de ter feito essa façanha, de ser revolucionários, como vários Resident Evil foram até hoje, né? Então Resident Evil tem seu lugar merecido no panteão das melhores franquias dos games, com esse primeiro jogo liderando, né, o caminho, abrindo o caminho para a série e para várias outras franquias. E tem finais diferentes para cada um dos personagens e dependendo dos personagens coadjuvantes que sobreviverem, a cena vai ser um pouquinho diferente, tendo algumas variações. Só que é claro, apenas um ou dois deles são canônicos, né? Porque teve uma continuidade. Então, se eu tivesse de dar uma nota, né, pro Resident Evil, o primeiro jogo, seria 4 de 5. É um ótimo jogo, mas ainda ia melhorar bastante daqui pra frente. E acho que foi isso por hoje. Depois eu vou voltar falando sobre Resident Evil 2 e mais outras coisas, né? Valeu, falou e até a próxima. Tenho que fazer uma menção honrosa pro corredor que tem esse cachorro. Sempre que eu vou jogar esse jogo, mesmo jogando umas 20 vezes, eu sempre tomo um susto. Eu falo, eu não vou tomar susto, não vou tomar susto. Aí eu entro no corredor e Então, merecido essa mençãozinha honrosa pra esse corredor aqui, com esse cachorro infernal.